Eu venho de Propriá, estado de Sergipe. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vim ficar com a minha irmã, que ela estava grávida, então eu vim ficar com ela por uns tempos. Aí fiquei, ela deu à luz, aí eu completei 18 anos, ela foi embora e eu acabei ficando, morando sozinha onde ela morava. Aí, assim que ela foi embora, eu... Sabe aqueles lugares, panfleto que você encontra na rua, que as pessoas distribuem? E eu, com as vizinhas da minha idade, encontramos aquele panfleto que estava escrito Alice na Marinha Exército Aeronáutica. Então nós viemos aqui na rua Antônio de Godói, no endereço lá do panfleto. E aí eu pedi, né, fui me informar como a gente fazia para estudar. Aí eu já tinha escolhido Marinha, né? Aí o pai das meninas que veio acompanhando a gente falou assim para os donos: mas acho que ela não pode pagar, ela acabou de chegar, não está trabalhando. Então os proprietários falaram: fica com a gente, trabalha com a gente. Era o dono, o proprietário, né, dessa escola. Aí eu fui trabalhar com eles, fui morar na casa deles, né? E estudava para a Marinha, e aí eles me colocaram na escola, porque como eu tinha perdido anos de estudo quando eu vim para São Paulo, eu perdi o ano e tal, aí eles me colocaram num supletivo, que ele fazia parte, era meio que sócio também. E aí eu completei, comecei a estudar lá e fazendo também a aula para a Marinha, era as mesmas matérias que a gente estudava, né? Na época, na quinta série, eu também estudava as mesmas matérias que caía numa, caía na outra. Eu não sei, eu acho que eu prefiro Marinha, eu achava mais bonito, né, do que Exército e Aeronáutica, eu preferia Marinha, não sei porquê. E eu fiquei de arrumadeira na casa deles, fiquei quase um ano, eu acho, que com eles. Aí eu fui trabalhar em fábricas, trabalhei em fábricas que faziam embalagem, sabe, de plástico, sacolinhas plásticas, garrafas de plástico. Depois fui para outra fábrica que fazia embalagem de papelão, tipo caixa de lâmpada, sabe? Essas coisas. Eu acho que trabalhei em umas 3 ou 4 fábricas fazendo essas coisas. No teatro, aí depois disso tudo, a coisa ficou ruim. As fábricas estavam demitindo algumas pessoas, né? Os mais jovens eram demitidos, né? E aí eu acabei ficando um tempo desempregada, aí arrumei um serviço de limpeza no Parque Ibirapuera. Isso acho que foi em 96, por aí. Então, fiquei lá no Parque Ibirapuera quase 3 anos fazendo limpeza. De lá, eu vim substituir alguém aqui que ia entrar de férias, que era a mesma empresa, a limpadora que eu trabalhava, era a mesma empresa que estava aqui. Então eu vim aqui substituir alguém que ia entrar em férias. E aí, fiquei um mês, não saí mais daqui. Acabei virando camareira depois de uns 3 meses. Assim, conforme eu ia fazendo limpeza, na época acho que não tinha camareira aqui. Então eu fazia a limpeza, eu encontrava as coisas das pessoas no chão, pendurava, né? Achava um figurino no chão, pegava, botava no cabide. Porque eu não ia limpar as coisas sem tirar as coisas do chão, né? Então o que eu fazia? Pendurava tudo, as pessoas. E aí Elisete, né, acho que percebendo isso, quando estreamos Boca de Ouro, ela me chamou para trabalhar à noite nos espetáculos. Então eu fazia limpeza e era camareira à noite, durante o espetáculo. Fazia limpeza, eu lavava, costurava, contra-regrava, fazia tudo. Eu percebi que eu não ia dar conta, aí pedi demissão da empresa, né, limpadora, e fiquei só de camareira. Eu não escolhi trabalhar em teatro, né? Eu cheguei aqui, assim, eu já tinha ido ao teatro algumas vezes, mas eu não era fã, assim, de, um dia eu quero trabalhar num teatro. Nunca pensei assim, né? É que com o desenrolar do tempo, eu fui gostando do que eu fazia e fui continuando. Então, eu não tive, assim, nenhum sonho de, né, um dia eu vou trabalhar no teatro. Não, não foi nada disso. Me apaixonei. A parte que mais adoro fazer é
pendurar o figurino bonitinho no cabide, fica parecendo que tem uma pessoa vestida ali no cabide, bem arrumadinho. Essa eu acho que é a parte que eu mais gosto. Eu acho que eu sou mais cuidadora do que realmente camareira de vestir as pessoas, né? Tipo, eu visto durante o espetáculo, eu visto alguns e tal, mas eu acho que o que eu faço mais é lavar, passar, costurar, arrumar. Eu acho que é o que eu faço mais. Eu adoro esse teatro. Assim, adoro muito. Brigo com as pessoas por causa dele, que a pessoa não põe o lixo no lugar. Aí eu tô sempre mandando uns e-mails cabeludos pra galera. Assim, tipo, é assim que vocês querem cuidar do teatro? É assim que vocês dizem que gostam do teatro oficina e não tem cuidado? Então, assim, sabe? Encontro que a pessoa deixa comida no lugar, sujeira no lugar, quebram as coisas. Então, eu adoro o espaço, muito, muito. Né? Isso aí, né? É que virou minha casa, eu acho, né? Então a gente cuida da casa da gente, né? Primeiro tem que gostar de ser camareira, né? Costurar, ou perguntar se a pessoa sabe costurar, né? Se sabe passar. Então, uma camareira tem que saber se virar. Na hora de um aperto, ali você tem que resolver aquele pepino, né? Então, mas para isso você já tem que ter uma experiência e estar sempre no mesmo lugar trabalhando. Porque quando você vai trabalhar só num lugar num dia, num lugar no outro, você não tem tempo para isso, né? Na quinta-feira eu deixo tudo prontinho, lavado, passado, contrarregado nos seus camarins. Então, por exemplo, quando eu chego na sexta-feira, eu já chego na hora que já está entrando o público e tal. Porque eu deixei tudo prontinho, né? Então, às vezes eu chego 8h30, e tem a fala do Zé, ele ainda tem um tempão aí, até eu fazer a troca da Camila aqui. Mas aí já no sábado, já chego mais cedo, porque no sábado já tenho alguns figurinos para lavar e contrarregar de novo, e tem que passar os figurinos do Roderick e tal, fazer tudo de novo. No domingo a mesma coisa, né? Porque tudo que eu deixo lavado tem que chegar mais cedo para passar, contrarregar nos seus camarins. Durante a semana, eu folgo na segunda. Aí eu venho na terça, quarta e quinta, lavar e passar roupas. Aí eu não tenho um horário certo, né? Eu só tenho que dar conta dessas tarefas. Se eu tiver que fazer as minhas coisas, pessoal, eu vou primeiro, depois venho pra cá, eu venho pra cá e depois vou. Geralmente eu vou primeiro fazer as coisas, né? Porque tem horários, né? Por causa dos horários de bancos e tal. Mas é assim. Agora, quando é época só de ensaio, aí já é outra rotina, né? Um pouco diferente. Já apareci em algumas cenas, assim. Foi mais por diversão, não porque... Por exemplo, em Bandidos tinha uma cena de He-Man, aí o Auri me chamava um momento Cida, que era tipo para ir ajudar o He-Man. Aí eu entrava lá, só fazia graça, mas nada muito sério, não. Ah, gostava. Não é que eu adoro estar lá em cena, o povo me ver, mas geralmente eu fujo quando de cenas que tem que vestir a pessoa em cena, eu tento fugir, põe outra pessoa no lugar. Mas se preciso, eu vou, sem problema. Como se fosse o meu amante. Cida! Acompanha Hairman até o guarda-roupa e arranja para ele um traje de guerrilheiro indo-latino-americano. Ninguém pode te reconhecer. É outra batalha, né? Que eu tô sempre brigando com os atores para tomar cuidado com o figurino. Porque, lógico, né? Que é difícil, a cena muito violenta, coisa toda. Então é difícil para eles tomar mais cuidado com o figurino, né? Porque se ficar prestando atenção e não estragar o figurino, ele não atua, né? Então eu entendo isso. Mas mesmo assim, alguns a gente tem que pegar no pé, porque se não pegar no pé, eles relaxam de vez. Né? Alguns figurinos não poderiam estar sendo lavados. Imagina um figurino branco e fica todo borrado de maquiagem preta e de barro vermelho. E
você não tem como não lavar, né? Tem que lavar, mas não era para ser lavado, né? Mas assim, quando tá montando uma nova peça, no começo, que é tudo misturado, não tem figurino certo ainda, e quando chega um corrido é uma loucura, né? Que todo mundo quer figurino para improvisar, então é bem louco. Muitas coisas, quando tá montando novas peças, são usadas tudo coisas do acervo e tal, né? O pior, infelizmente, é que eu não tenho salário fixo. Agora a gente divide bilheteria, né? Então eles fazem uma divisão e você ganha por bilheteria. Mas o resto é tudo ótimo. Aí muita gente se empolga, né? E esquece do trabalho dela e meio que se preocupa muito com a maquiagem, com o figurino e tal, em vez de se preocupar em dar conta do serviço e fazer o melhor que puder, né? Então, isso eu acho que é um pouco de estrelismo, né? É como o Zé fala, né? Ele faz coisas que o povo vai talvez se chocar e é isso que causa a mudança, né? No teatro tem que ter mudança desse jeito. Se não for desse jeito, não acontecem mudanças, né? Não tem aquele teatro comum, normal. Então tem que fazer diferente para poder evoluir, não é? O teatro para mim é viver, não faz de conta, né? Uma história, faz de conta. Apesar de ser tão sério o trabalho, mas é viver de faz de conta, né? O Zé, eu chego para ele e falo, Zé, aquela cena tá horrível. Zé, para de pegar no pé do Marcelo. Então, né, lógico que tem que ter uma afinidade para falar essas coisas, né? A cena horrível para mim não é a cena horrível, é ator horrível. É ator que é canastrão, né? A gente, às vezes, quando você está livre nos camarins, nos bastidores, você fica rindo das coisas que estão acontecendo lá em cena, né? Então, acontecia, às vezes, da gente ficar no camarim, olha lá, vai começar a canastrice. Com alguns atores. Isso é muito engraçado. Às vezes ele faz umas coisas que eu dou cada gargalhada e que eu mesmo não acredito. Né? Porque você não espera aquilo dele. Eu fico observando quando eu estou livre, parado, esperando para fazer uma troca, eu fico observando o público, que eu gosto de ver a reação deles, né? Então, se estou lá de longe, eu fico olhando todos. Um ator fala, eu olho para a cara do público. Sim, porque cada vez que eu tenho que pedir um ferro de passar melhor, é sempre uma briga para poder conseguir aquele ferro de passar melhor. Né? Uma máquina nova é sempre um estressezinho rolando antes de conseguir. Então, mas quando você consegue, você vê que você conseguiu, evoluiu, né? Acho que o meu maior desafio é permanecer aqui. Eu gosto, adoro, mas é exatamente esse o desafio, me manter aqui, porque depende de alguns acontecimentos. Se eu tivesse sido fraca, eu teria ido embora. Mas eu fui forte, falei, não, eu vou ficar e ninguém me tira daqui. Os Sertões. Porque foi criado assim, junto com todo mundo, né? Foi convocado uma galera, fez uma seleção. E aqui a coisa foi surgindo, né? Ali, a galera se reunia, ficavam deitados no chão, escrevendo em papel no chão, e foi... Então foi uma coisa que foi criando, né? Todos juntos. Quando eu cheguei aqui, que ninguém me falou assim, por exemplo, o que eu tinha que fazer. Então, assim, eu estava do outro lado, no camarim do lado de lá, e eu vi alguém gritando, camareira! Mas eu não sabia de nada na época, né? Era o primeiro. E acho que eu falei, bom, vou lá do outro lado ver o que está acontecendo. Então eu vi que a Vera estava gritando uma camareira, que eu acho que ela estava emperrada com o zíper, não sei o quê. Mas eu tinha chegado, estava começando, e ninguém me falou, você vai ajudar alguém específico, né? Só fica por aí.
Só foi isso. Que a Elisete falou, fica por aí. Sidoca, falando aqui, tá, do palco, diretamente para o Sidódromo, o lugar onde você cuida dos figurinos, lava e passa cada peça. Eu não falei toda a verdade para você, né, que você ia ser chamado a todo tempo para fazer trocas de roupa e resolver coisas pessoais dos atores, né? Porque eu vi em você uma parceira incrível, apaixonante. Você não só colaborou com a outra no trabalho, como na vida. Eu quis só seduzir você, só quis trazer você para esse universo extraordinário, maravilhoso, e que eu saí da companhia e você ainda continua. Você aqui, o Sidódromo sempre vai ser teu. Mas é com muita alegria que eu posso contar esses anos todos da nossa parceria. E eu sei o que você enfrenta aqui no dia a dia. Eu acompanho, cada vez que a gente se encontra, você comenta, aquele ator não aprende que tem que se vestir sozinho, aquele ator não cuida do figurino. Não, Cida, pode deixar que quando for lá, eu vou falar com aquele cara. Sempre ainda, nesse tempo todo, mesmo estando afastada, eu sempre estou conivente com você, que é necessário, sim, o trabalho que você faz aqui é muito importante, é de muita atenção e que merece, sim, que os atores todos da companhia reconheçam e respeitem o trabalho que você realiza. As viagens, né, lógico, foram maravilhosas, adorei. Eu queria morar em Berlim. Se eu tivesse coragem, eu ia morar lá, que eu adorei muito, muito Berlim. Eu cheguei lá, que eu comecei a andar na rua a pé, falei, que é isso, estou em casa. Além de ser maravilhosa a visão, né? A arquitetura, cada esquina que você olha tem um prédio incrível, aquela igreja maravilhosa. Então. E eu andava a pé, tipo, do lugar que eu sempre ando a pé, né, que eu adoro. Então, sempre que a gente está hospedado num lugar, até o espaço, eu vou a pé. Então, eu adorei todas as viagens. A Rússia foi, eu acho que só 9 dias, então não tive tempo para nada. Foi muito corrido lá. Então, só consegui andar ali na Praça Vermelha e pronto. Nem consegui andar no metrô, que o metrô diz que lá é muito lindo, né? Tem dentro do metrô, as estações é bem bonitas, são bem bonitas, né? O Vadim foi com a gente e ele entendia de russo. Então, o Vadim é que me dava uma ajuda. Mas a camareira que estava lá, para mim ajudar, assim, tipo, eu dava as coisas para ela lavar ou alguma coisa, assim, ela não falava praticamente nada. Então, assim, meio que entregava, e se precisasse realmente de falar alguma coisa, tinha que ter o Vadim lá para me ajudar. Em inglês, eles não são muito bons de falar inglês. Não sei se não se interessam, né? Não sou fluente, mas assim, quando eu cheguei em São Paulo, eu andava de ônibus, né, para lá e para cá. Então, o que acontece? Quando eu estou andando de ônibus, eu observo tudo ao redor. Aí via as placas, via os cartazes do cinema, aí tinha nomes, palavras em inglês. Aí, tipo, eu decorava aquelas palavras, e agora, o que eu vou fazer? Comprei um dicionário de inglês enorme. Aí eu decorava as palavras que eu via em inglês e chegava em casa, olhava no dicionário. E foi assim, eu não sou fluente, mas aprendi a formular frases necessárias. Aí tem aquele dicionário de camareira, né? Quer dizer, tudo sobre roupas, agulhas, linhas. Então, quando eu fui para a Alemanha, eu levei um dicionáriozinho desse tipo. Eu adorei todos, né? Até Canudos, na Bahia. Nós fomos fazer os sertões lá em Canudos, a guerra de Canudos em Canudos. Né? E pelo que as pessoas falavam, a gente fica com medo, né? Meu Deus, é uma seca, uma apavorada que eu tava. Mas quando cheguei lá, tiramos de boa, assim. Aí é um sol de rachar, mas para isso que eu ando direto com meu chapelão. Mas é maravilhoso, assim, construir um teatro lá naquele estádio. É um terreno que eu acho que era um campo, né, de futebol, não sei. E todas as cidades que nós fomos,
era assim, né? Xeramobim. Adoro a cidade do Zé. Sempre pergunto pro Zé quando nós vamos fazer peça lá de novo. Porque eu não sei porque eu adorei a cidade dele. Engraçado. Você sente um cheiro forte de laranja no ar. Eu gosto de tudo. É a cidade que é triste, é alegre, mas mesmo assim eu gosto de tudo. Não, imagina. Fico aqui sozinha de madrugada. Assim, teve época que ia todo mundo embora e eu ficava lavando roupa a noite inteira. Assim, tipo, saía 6 da manhã daqui. Eu nunca tive medo. Depois que eu chego em casa eu falo, tô livre. Eu deito e ponho uma maratona para assistir de séries. Adoro. A Cida é muito bem-humorada, apesar de não parecer. Não parece porque acho que sou séria demais, né? Então, quando eu falo alguma coisa que é engraçada, parece que eu tô ofendendo as pessoas. Mas não é, na verdade eu sou super bem-humorada. Em casa eu me divirto quando passa alguma coisa engraçada na televisão, eu dou gargalhadas, horrores, e ninguém sabe disso. Sou muito bem-humorada e as pessoas não entendem, né? Porque as pessoas não riem das mesmas coisas que eu acho. Talvez seja isso. Eu adoro ficar sozinha. Assim, eu ando na rua, eu adoro estar andando na rua, eu sei que tá cheio de gente, eu adoro andar e observar as pessoas. Mas eu não gosto de estar no meio de uma multidão, por exemplo, assistir show e ficar lá no meio daquela multidão. E aqui no teatro tem muita gente, né? Muita gente aqui. Então eu convivo com essas pessoas muito tempo. Então quando eu saio daqui, eu só quero ficar sozinha. Nunca me deixou ter tempo para estudar mais. Porque assim, a minha cabeça está tão ligada em tanto figurino e tanta coisa, que eu não consigo mais decorar nada. Não consigo decorar absolutamente nada. Eu só lembro do meu número de telefone porque eu tenho o mesmo número há uns 15 anos. Senão, eu não lembraria. Eu gostei de tudo que eu aprendi. Eu não sabia que eu conseguiria costurar numa máquina de costura. E eu simplesmente descobri que eu posso. O teatro me obrigou a aprender várias coisas que eu nunca pensei que eu ia fazer, né? Usar uma máquina de costura, por exemplo. Estou um pouco preocupada com o meu futuro, na verdade. Porque se a gente continuar ganhando só de bilheteria, tipo, você ganha só para sobreviver. É só para isso. Então eu fico um pouco preocupada com o futuro, porque eu não tenho casa própria, né? Então eu falo, tô envelhecendo e não tenho casa própria ainda, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Então é uma preocupação. Quando eu saí das fábricas e tal, eu trabalhava nas fábricas, eu parei de pagar INSS. Então, assim, nos últimos 6 anos eu acho que eu voltei a pagar. Aí é por isso que estou mais preocupada, né? Porque se eu tivesse pagado sem parar, eu já poderia aposentar, né? Pelo menos ter um salário básico, né? Um momento, por exemplo, em Bacantes, que tem um canto, que é um batismo na fonte. Você já viu Bacantes? Então, aí aquele momento, aquela cena e aquela música são muito lindos para mim, né? Assim, eu até me afasto para não me emocionar e as pessoas me veem chorar. Assim, no batismo, assim, água doce, fonte sagrada de Tebas. Parou. Não chora, é verdade, é lindo. Agora, tem muitas cenas que eu gosto, adoro ver em Bacantes quando o Marcelo entra vestido todo de negro, assim, com aquela malha, assim, com um salto enorme que ele fica gigante. E aquela entrada dele é linda no terceiro ato. Água doce, fontes sagradas de Tebas. E aquela específica assim no final. Sabe quando você passa os créditos e aí, pum, aparece aquilo lá no fim? Aí a pessoa tá indo embora.
Meu Deus, não acredito! Isso!